Bom, Midnight Gospel é o novo desenho do Pendleton Ward, que é o criador da Hora da Aventura, e o comediante Duncan Trussell. E qual que é a base, então, desse desenho? Tem esse garoto, que é o Clancy Gilroy, que ele tem um simulador de universos, que tem várias terras lá, e ele entra para entrevistar pessoas que moram nessas terras para o podcast espacial dele. Então, esse é basicamente o mote do desenho. E como que passa, na verdade, a questão desses podcasts? Eles tratam de diversos assuntos, que vão desde legalização da maconha até a questão da morte, meditação, etc., o que é ser mãe e vários outros assuntos, por exemplo. Então, cada episódio ele passa por um assunto diferente. E o que é extremamente interessante é que, na verdade, os podcasts não foram criados exatamente para esse programa. Eles são baseados em podcasts reais que já existiam, que é exatamente do programa do Duncan Trussell, que ele tem um programa de podcasts desde 2013, se eu não me engano. E cada episódio é um convidado diferente que faz, né, inclusive a voz do personagem que está lá. O próprio Clancy, ele é a voz dele é do Duncan Trussell mesmo. Inclusive tem alguns episódios que se misturam um pouco quem que é o Clancy e quem que é o Duncan. Então, acho que no episódio 7 e 8, que são os dois últimos episódios, eles têm um pouco essa mistura também. Às vezes o convidado chama ele de Duncan e diz, não, quem é Duncan? Diz, não, Clancy, desculpa. E daí acaba um pouco acontecendo essa confusão. Mas então, basicamente cada episódio é um podcast diferente. Isso tem a ver também com a origem do programa, que na verdade o Pendleton Ward escutou um desses podcasts, foi introduzido durante, acho que quando ele trabalhava na Hora da Aventura, e daí ele começou a gostar do podcast, e depois de um tempo ele entrou em contato com o Duncan, falando, ok, seu podcast é muito legal, etc, eu quero animar o seu podcast. E daí acabou surgindo o Midnight Gospel. Claro que assim, os podcasts eles são editados, não são, porque eles tinham originalmente 2 horas e meia, e eles reduzem para o tempo de um episódio que é de 20 minutos. Então tem sempre essa adaptação. Uma outra coisa muito legal, na verdade, do desenho é que enquanto tem esses podcasts acontecendo, ou seja, o Clancy ele entra lá no simulador de universos dele, ele começa a entrevistar pessoas, etc. Enquanto está acontecendo isso, tem também a parte do desenho, que, na verdade, eles não estão diretamente conectados o tempo todo. Então, às vezes está acontecendo uma coisa, estão falando de um tema no podcast que no desenho não está correspondendo. E isso no primeiro episódio é muito estranho. Você fala, mas peraí, não estou entendendo muito bem o que está acontecendo. Então, no primeiro episódio, o Clancy entra no simulador para falar com um cara, que é o cara de óculos, que ele na verdade, seria o presidente dos Estados Unidos. Seria mais ou menos isso. Claro que naquela versão de Terra que está dentro do simulador. E eles estão, na verdade, enquanto eles estão conversando sobre a questão da legalização da maconha, os prós, os contras, etc., ao mesmo tempo está acontecendo um apocalipse zumbi. Então, enquanto eles estão fazendo todo esse processo, eles estão fugindo dos zumbis, batalhando contra eles, um grupo está tentando achar a cura, e acaba sendo uma coisa bem... ela é estranha nos primeiros 2 episódios, assim, em relação a isso, porque você não sabe muito bem o que está acontecendo. Depois você percebe que é como se tivesse o podcast, que é a parte do áudio, digamos. Você tem a parte do desenho, a parte mais visual, que é como se fosse uma outra história. Claro que em alguns pontos elas têm conexões. Tem alguns episódios, se não me engano, o 6 e o 8, que eles têm muita conexão os dois. Que inclusive no 8º o Duncan fala com a mãe dele, então o episódio tem muita conexão com isso também. E acaba acontecendo essa dualidade dessas 2 histórias. E ao mesmo tempo tem também a história do Clancy fora do simulador. Porque o que acontece? Não explica ainda muito bem como que isso aconteceu. Quem já viu Hora da Aventura sabe como é que isso é com o Pendleton Ward. Às vezes ele começa com ele coloca algumas coisas que vão depois surgir uma história e acaba sendo uma história às vezes super complexa que ele acaba criando, mas vai sendo a partir de talvez pequenas migalhas de pão espalhadas pelos episódios que vão se juntando em algo mais profundo. Mas o que por enquanto deu para entender da história do Clancy? Ele é esse garoto que mora num trailer no que eles chamam de região das fitas ou tiras. São como se fossem várias tiras de terra espalhadas por uma área do espaço. E ele tem essa área que ele mora inclusive num tipo de um trailer, e ele vive lá sozinho com esse simulador.
e fazendo nesse podcast, que é o podcast espacial. E o que dá a entender que, na verdade, ele mudou para lá por causa de alguma coisa que aconteceu. Ele queria fazer um reinício da vida dele. Ainda não explica muito bem. Talvez tenha algumas questões familiares envolvidas nisso, ainda não explica direito. Mas ele mudou para lá, comprou esse simulador de universos, que depois a gente acaba descobrindo que ele é um simulador de universos ilegal, numa série antiga, etc. Não explica muito bem ainda por que isso. Provavelmente ele consegue gerar alguns artefatos, etc., que são especiais. E qual que é a questão exatamente desses artefatos? Muitas pessoas lá têm esses simuladores, e tem até um vizinho do Clancy que ele tem milhares, não milhares, mas ele tem vários desses simuladores, e ele entra dentro das simulações para retirar artefatos. Porque o que acontece? Você pode trazer de dentro desses mundos virtuais artefatos que tem lá. Então, no caso, o Clancy, quase toda vez que ele vai, ele traz um sapato. Ele gosta, por algum motivo, de sapatos. Então, bota, sapato, sei lá, chinelo, qualquer coisa ele acaba trazendo. Tem alguns episódios que ele traz algumas outras coisas meio que sem querer, mas basicamente ele sempre traz alguma coisa de sapato. E você pode ver que tem outras pessoas, como o vizinho dele, que na verdade pegam esses artefatos e vendem depois no mundo real. Então isso acaba meio que sendo uma coisa comercial mesmo. Isso inclusive coloca uma teoria que tem se eles mesmos na verdade não estariam numa simulação, mesmo porque acontecem algumas coisas no último episódio, não vou dar spoiler sobre isso, que talvez dê a entender que na verdade ou todos os universos que existem na simulação dele não são exatamente uma simulação, como se fosse um multiverso, ou talvez ele esteja dentro de uma simulação. São algumas possibilidades aí que tem dentro da história. E um outro detalhe também do desenho, do jeito que ele é feito. No primeiro episódio, obviamente, como a gente está lidando com ataques de zumbis, etc., tem uma questão muito forte de tripas voando e sangue, etc. E isso é meio que esperado por causa da temática mesmo do zumbi. Inclusive o Pendleton Ward fala que ele adora zumbis, é fascinado com zumbis, então sempre que ele conseguir, ele enfia um zumbi em algum lugar. Mas daí tem essa questão do zumbi, daí depois no segundo episódio, o primeiro episódio assim, ele é meio estranho porque você está começando com a história, mas vai em frente. Daí no segundo episódio começa uma questão toda de processamento de carne, etc. E começa até a ficar muito estranho, porque tem uma hora que eles são processados em carne, como se fosse uma meleca de carne ali, uma carne toda moída, sei lá, e eles continuam falando. Ela é transportada por tubos, as pessoas brincam com a carne, não sei o quê, e continuam falando mesmo sendo essa carne processada. Dá uma sensação de estranheza realmente nesse episódio, assim, por ser uma carne falante. Então é meio estranho. Já vi algumas pessoas, inclusive, desistindo da série no segundo episódio, mas vai firme que depois melhora um pouco. Claro que assim, não tem alguns episódios com um pouco de sangue, etc., mas essa parte um pouco, digamos assim, parece um pouco nojento para algumas pessoas, depois já passa. Então vai fundo que vai dar certo depois, vocês vão gostar dessa série. Bom, claro que quem gosta dessas coisas, talvez um pouco nonsenses, ou que tem algumas questões filosóficas envolvidas, etc., quem gosta desse tipo de série vai gostar. Quem for fã de Hora da Aventura provavelmente tem que ver essa série. Ela é bem diferente, ela não é para um público assim infantil, com certeza. Claro que existem discussões se a Hora da Aventura é para um público infantil ou não. Para mim, é para todos os públicos possíveis. Mas assim, o Midnight Gospel em si, ele é uma série muito interessante, com certeza não infantil, que tem uma série de coisas que eu acho que valem a pena ser vistas e podem ser muito bem exploradas em outras temporadas. Bom, espero que vocês gostem então da série.